Olá, eu sou o evangelista Tássio Brandão e este é o canal Apenas um Publicano. Quero agradecer a sua audiência, a sua fidelidade para conosco. Vamos buscar mais conhecimento, mais esclarecimentos da palavra do Senhor, lembrando que eu sou apenas um publicano, pecador, falho, que precisa tanto do Senhor como cada pessoa que está vendo esse vídeo. Então, quero trazendo a palavra que fala a respeito do bom pastor, né? Que está escrito lá em João, capítulo 10, uma passagem muito bem conhecida pelo povo, né, de Deus e até por aqueles que não são, né, que não pertencem a alguma denominação cristã. Esse é um versículo muito difundido, né, principalmente no versículo de número 10, onde fala que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas pessoas atribuem esse versículo ao próprio diabo. Mas quando nós lemos o seu contexto, a palavra está falando aqui de um pastor que não é como um bom pastor, que não é aquele bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele bom pastor que ensina a palavra da verdade, mas aquele mercenário, né, que engana, que rouba, que mata e que destrói a vida da ovelha. Esse é quem a palavra está falando, e não o próprio diabo, mas alguém que é usado pelo diabo para fazer essas coisas. Olha o que está escrito, vamos ver o versículo 1 em diante, de João capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Lá no templo existiam várias portas, e uma dessas portas era a porta das ovelhas, né? Que era por onde, né, as ovelhas entravam, né, depois de serem lavadas no tanque de Betesda. Essas ovelhas eram lavadas e entravam para poder serem sacrificadas ali no templo, né? Você sabe que naquele tempo, antes do tempo de Jesus, na verdade, de Jesus morrer na cruz como sacrifício perfeito, eram feitos sacrifícios, né? Onde o animal era sacrificado para a expiação do pecado do homem, né? Então existia essa porta, né? Que era chamada Porta das Ovelhas, era uma porta menor. Então a palavra está trazendo esse paralelo, né? Onde fala que, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. Ou seja, aquele que não está conduzindo o rebanho, aquele que não está levando as suas ovelhas para se sacrificarem, né, por uma causa maior, né? Você sabe que como cristão nós temos que sacrificar as nossas vidas, abdicar de certos prazeres, abdicar até mesmo de coisas que são como eu posso dizer, que são permitidas, mas que por causa de um bem maior, por causa de uma vida maior, de mais intimidade com Deus, a gente tem que renunciar. Por isso que lá a palavra vai dizer, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Até aquilo que é permitido, às vezes eu tenho que abdicar por um princípio, por um propósito maior, né? Onde Deus quer nos levar. Olha o versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor de ovelhas. Ou seja, aquele que conduz a pessoa, aquele que conduz a ovelha, esse é o pastor da ovelha. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, aquele pastor que não é o pastor das ovelhas, que é o mau pastor, que é um mercenário, um ladrão, ele não conduz as pessoas para Jesus. Continue comigo a leitura, versículo 8. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Aí o versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo, aí sim o inimigo, e as deixa, e as foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Olha o versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então você vê que Jesus está fazendo um paralelo aqui contra alguém que teoricamente deveria ser um pastor, mas que não serve às ovelhas, mas é servido delas, né? É mercenário. Ele tem o interesse de ser um pastor, ele quer os benefícios de ser um pastor, ele quer a autoridade, a influência, mas quando ele vira o lobo, ele foge. Ele não dá a vida pelas ovelhas, né? Ele não conduz as ovelhas à porta, né, das ovelhas, ou seja, que é o próprio Senhor Jesus, né? Ele mesmo fala, acabamos de ler aqui, né? O bom pastor lhe dá a vida pela sua ovelha. Então Jesus está fazendo esse paralelo, né? Quando nós vemos falar que o ladrão é o próprio diabo, porque ele mata, porque ele rouba, porque ele destrói, na verdade ele faz isso com aqueles que não são as ovelhas do Senhor. Aquelas ovelhas que dão ouvido a esse falso pastor, que vem com um monte de promessas para você, que vem com um monte de ladainhas para você obedecer à sua serviço, à sua liderança, aquele que não te leva para Cristo, aquele que não te revela o Senhor Jesus, mas aquele que usa a palavra para enganar você, ludibriar você, trazer você sobre um jugo falso, uma doutrina falsa, simplesmente para você sempre estar debaixo da sua autoridade, sempre para você estar debaixo da sua doutrina, quando na verdade o bom pastor está dando a vida pelas ovelhas, ele está conduzindo as ovelhas, ele não está com uma dura cerviz. Você vê que as ovelhas ouvem a voz, elas conhecem, elas obedecem porque elas reconhecem a voz. Elas não vão por medo, elas não vão porque são oprimidas, elas não vão porque elas estão debaixo de um jugo, elas vão porque elas ouvem, elas conhecem o seu pastor, o bom pastor. Então que essa palavra traga um conhecimento para você, de que você precisa ouvir a voz do bom pastor. Você precisa estar atento aos falsos pastores, aos falsos obreiros, aos falsos amigos que fingem levar você para um conhecimento, que fingem levar você para Jesus Cristo, que te enche o seu ego, que enche a sua fé com promessas que até fazem parte da palavra, mas eles tomam o lugar do sacrifício de Jesus. Eles tomam o lugar do próprio Senhor na sua vida. Você não precisa ir na igreja para buscar uma bênção. A palavra fala que se você ouvir e obedecer, se você buscar o céu e a sua justiça, o reino dos céus e a sua justiça, tudo isto que está prometido na cruz do Calvário virão sobre ti e te alcançarão. Você tem que primeiro ouvir e obedecer ao que o seu Senhor está dizendo, ao que a palavra requer de você. O culto de domingo, culto de quarta, de sexta, de sábado, não é para você se encher das promessas de bênçãos de Deus que estão sobre a tua vida, mas para você entregar tudo o que o Senhor requer de você. As suas primícias, a sua adoração,
a sua fidelidade, o seu amor. Se você serve a Jesus por causa dos benefícios, você está dando ouvido à voz do mercenário, porque isso é o que ele prega: o benefício, a vaidade, o ego. O evangelho não é egocêntrico, o evangelho é cristocêntrico. Ou seja, Jesus é o centro do evangelho. Todo evangelho que não leva você a Cristo não é de Deus. Todo pastor que não leva você a Cristo não é de Deus. Todo líder que não leva você a Jesus não é de Deus. Todo líder que ensinando a palavra não convence, não quer levar você para um caminho de arrependimento, de transformação, de santidade, mas quer trazer para você um Jesus top, um Jesus maneiro, um Jesus legal, um Jesus que aceita, que tolera tudo, esse pastor, esse influencer, esse líder não é de Deus. Ele está sob a influência do maligno. Todo aquele que leva você a um caminho que é o contrário ao caminho da santidade. Porque eu bem falei com você sobre a porta das ovelhas. Onde a porta, para você passar com as ovelhas na porta, antes você tem que lavar as ovelhas, limpar as ovelhas, para que então ela passe pelas portas. Todo o caminho que me leva a Cristo passa pelo caminho de santidade. E é Ele mesmo quem cuida disso. Na verdade, é Ele mesmo quem cuidou disso. Ele preparou o caminho. Ele preparou o caminho para nós entrarmos por Ele, pela porta das ovelhas. E esse caminho nos leva a Cristo. E esse caminho é o caminho que o Espírito Santo nos guia. É o caminho da verdade que leva à vida. E esse caminho passa em cumprir a justiça de Deus. E não é só cumprir a justiça, é toda a justiça, assim como Ele mesmo cumpriu. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Curta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, clica aí no botão inscrever-se e compartilhe com o máximo de pessoas para que essa palavra vá adiante, transformando vidas, fazendo com que pessoas sejam despertadas do sono e da má servidão. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.